Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu quero tratar de um livro, comentar um livro que é essencial para a literatura do século XX. Ah, Muitos o consideram um romance filosófico, não sei porquê, mas os argumentos são válidos, porque ele tenta discutir a um ponto de uma filosofia existencialista, vamos colocar assim, mas não é o meu interesse aqui discutir a filosofia por trás do romance, mas a gente fazer uma interpretação do que a história nos conta. O livro em questão é O Estrangeiro, do Albert Camus. Quem conhece, sabe. Nós temos aqui um livro que talvez tenha, de tudo que eu já li, talvez tenha um dos melhores primeiros parágrafos da história da literatura. Comparável, eu colocaria ao lado dele, assim, o início do Metamorfose do Kafka, porque é bem instigante, assim. E eu quero ler com vocês aqui, que é um parágrafo bastante conhecido, mas ele vai dar uma indicação interessante para a nossa leitura aqui, para eu começar a discutir o livro com vocês. Escutem. Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Abre aspas. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Fecha aspas. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Por que esse primeiro parágrafo é tão importante assim, né? E aí me veio outro primeiro parágrafo aqui, que é o do Lolita, do Nabokov, que também é maravilhoso. Mas por que esse parágrafo é tão importante? Porque ele indica para nós o caminho que nós teremos aqui durante a primeira parte do romance e boa parte da segunda parte também, né? Um bom pedacinho da segunda parte. Qual é a história dessa pequena novela aqui? Que é uma história bem simples. Nós acompanharemos a história de um rapazinho chamado... Rapazinho, sim, já é um adulto, né? O Meursault, perdão. Que é quase um anagrama de Albert Camus, né? Tirando o C. Nós acompanharemos essa história, que é uma história da indiferença. É uma história do tanto faz, do não me importo, que seja assim, né? Esse primeiro parágrafo, ele nos esclarece muitas coisas, como disse, porque vocês perceberam aqui que ele recebe o telegrama avisando que sua mãe havia falecido e ele tá ok. Ele não fala, nossa, fiquei sentido, não, meu Deus, eu preciso ir para lá correndo, etc. Não. A única indagação dele é, talvez tenha sido ontem que ela morreu, porque o telegrama dura 24 horas, né? Assim, ele tem que chegar em 24 horas, uma das, não sei, de proposta, sei lá. Mas, esse sujeito indiferente, né, que se abstém dos sentimentos, ele está presente, como eu disse, em quase boa parte do livro. Eu poderia dizer toda a parte, mas é porque o final ele é interessante. Vamos discutir daqui a pouco. Mas qual é a história? Ele recebe esse telegrama e prepara uma viagem para ir até o asilo, para buscar o corpo da mãe, velar a mãe, né? Buscar o corpo, não, velar a mãe. E nesse trajeto, a única coisa que o deixa assim chateado, vamos colocar assim, né, que acaba nos seus escritos, né, acaba saltando aos olhos, é o Sol, que é um personagem importante aqui. Ele reclama do calor excessivo, da luz excessiva, etc. Mas o Sol para ele é extremamente importante também. E aquele, no primeiro pedacinho, nós o acompanhamos até esse velório da mãe, o sepultamento, onde ele não derrama uma lágrima. Ele simplesmente não demonstra sentimentos. Depois que ele enterra a mãe, que ele sepulta a senhora Meursault, ele sai com uma namoradinha dele do escritório onde ele trabalha, ele vai ao cinema ver um filme de comédia, ele tem um vizinho proxeneta, adoro essa palavra, ele tem um vizinho proxeneta lá, um cafetãozinho, que acaba causando uma confusão e ele tem que... Ele não se envolve, né? Mas acaba sobrando para ele algumas coisinhas, e aí a história vai sendo contada
Até que esse vizinho o chama, se eu não me engano é isso mesmo, para ir para a praia, curtir um pouco a praia e tal. E ele fala, tanto faz. A namoradinha dele fala, você me ama? Tanto faz. Quer casar comigo? Tanto faz. Ele é um cara que se abstém do viver, vamos colocar assim nesse primeiro momento. E quando ele tá na praia, ele acaba, a confusão que sobrou lá, né, que eu contei para vocês há pouco, foi com uma das meninas que trabalhavam para ele, né? E um dos primos, se eu não me engano, primo ou irmão dessa menina, um árabe, ele ameaça, né, esse vizinho. E quando eles estão nessa praia e tudo mais, o vizinho entrega uma arma pro Mersu. E ele guarda essa arma, ele nem tem intenção nenhuma de usá-la, mas é para proteção, né? Contra esse árabe. E ele caminhando um dia pela praia, o sol quente bate na cara dele assim, ele confunde o árabe com um bandido e dá um tiro no árabe, 2 tiros, 3, 4, 5 tiros e mata o árabe. E aí nós temos a segunda parte, que é o julgamento, né, do nosso personagem. E nesse julgamento, ele não se interessa por nada. Ele não se arrepende. Ele fala, olha, eu sei o que eu fiz, não tem por que me arrepender, aconteceu. E os advogados, né, de acusação, juiz de instrução, começam a acusá-lo não só do crime, né, mas também da pessoa que ele é, da pessoa que ele foi, da forma que ele se comportou no velório da mãe. Então ele começa a ser colocado como uma pessoa que não pode viver ou não pode ser aceita moralmente dentro de uma sociedade. O crime contra o árabe parece que se torna uma coisa menor. A acusação dele não ter chorado no velório da mãe o transforma muito mais num monstro do que qualquer outra coisa. E aí, ao final, né, ele recebe a sentença, ele recebe a sentença capital, ele vai morrer, né? E nós temos ele refletindo sobre tudo. Mas essa reflexão não traz nenhum alento. Traz aquilo que o Camus chama de absurdo, talvez. Mas, voltemos. Quem é esse personagem? Nós o conhecemos? Quem é o sujeito que se abstém de viver, que é indiferente? Que não é indiferente porque quer, mas parece que a sociedade também o transforma num ser indiferente. E é interessante que esse sujeito sem paixões, esse sujeito que não é pendular, né, que ele segue uma linha reta de comportamento, que é o comportamento do tanto faz, ele acaba sendo colocado aqui como prejudicial à própria existência da sociedade. Ele é um homem comum que usufrui da cultura de massa que era produzido, dos prazeres da vida que ele tem acesso, e só, ele não quer mais nada. Ele não quer mais nada. Então, cadê o senso de trágico nesse sujeito? Essa é a grande sacada aqui para mim do Camus. Ele é um herói não trágico, e isso é impensável. Que homem que não tem a vida trágica, no sentido da tragédia grega mesmo, né? E aí nos coloca um ponto. O assassinato do árabe, ele foi cometido por quê? Por que não dá um tiro só, mais 5, 4, que seja? O que aconteceu ali? É acidental ou foi o destino? Foi o destino porque o destino cobrou que ele vivesse, né? Você é obrigado a viver, você é obrigado a sentir, então tá aqui a sua punição por evitar essa vida. Ou foi um acidente? Como as coisas não existem, como não existe destino e tal, foi acidental. E só que a sociedade não aceita o acidente como
argumento? Porque a sociedade, aqui na figura do juiz, busca o tempo todo reconstituir esses fatos que garantem aos jurados, né, aqueles que vão julgá-lo, aqueles que vão puni-lo, uma consciência de um destino pré-determinado. Como? O que eu quero dizer? O Meursault, ele age deliberadamente ou não? Essa resposta, talvez nós não tenhamos ela com tanta clareza. Vai ficar a cargo de cada um. Mas quando o promotor, o juiz de instrução e tal, reconta a história, e quando eles trazem os elementos da vida particular, do não chorar e tudo, eles constroem um homem que recusa a vida trágica, que recusa o sacrifício, que recusa a dor, que recusa a alegria. O maior crime contra a sociedade é não estar nessa sociedade, é ser indiferente a ela. Mas o nosso herói aqui, ele é indiferente à sociedade, porque a sociedade sempre o tratou como indiferente, ele é um trabalhador qualquer, os milhares, os bilhões de trabalhadores anônimos que nós temos no dia a dia, que devem se compadecer de uma existência medíocre e buscar no conforto do lar, hoje, né, no século XXI, na vida virtual, essas possibilidades de viver. A quem se dá o direito de viver? Se nós temos 2 pontos de destino e acidente aqui em relação à morte do árabe, às ações dele, se o destino o colocou naquele lugar, o sol, que eu disse para vocês que é tão importante, o atrapalha ali, bate o reflexo na arma, ele fica meio assim com aquela mancha de luz nos olhos, e ele não entende, acha que o aro está vindo para cima dele, ele dá um tiro, mas ele não dá só um tiro, não é uma defesa. Ele decide executar o cara mesmo. Foi acidental? Esse sol é acidental? Esse sol é o destino impondo a ele, olha, você não vai fugir disso. Ele é Édipo ou não? Seria o acidente uma maneira do destino disfarçar a sua ação sobre nós? Daí eu estou citando Borges, né? Seria o acidental a negação do destino completo? E o que nós temos aqui? E aí eu já vou para um outro lado, né? O que nós temos é uma sociedade que julga aqueles que não se comportam como a sociedade espera. É necessário chorar copiosamente, é necessário viver profundamente. A nossa sociedade de coaches, vamos colocar assim, né, que nós temos hoje, não existe por acaso. Existe porque tem público e existe porque tem gente querendo fazer isso. Viva, 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 mas eu quero viver como? De que forma? E agora nós temos um outro elemento. Viva e mostre que você vive. As redes sociais são perfeitas para corroborar esse argumento. É necessário que você comprove a sua vida, comprove os seus prazeres, comprove a sua existência, comprove a sua humanidade, comprove a sua não indiferença para com o mundo. O que nós temos aqui aí eu acho que estamos até acima de um Stravogin, de um Kirillov e outros tantos, né, personagens do Dostoiévski, perdão, não comentei. O que nós temos aqui é o niilista perfeito. É o sujeito indiferente à indiferença. Por que eu tenho de viver assim? E aí, esse vídeo vai ficar mais curto hoje, porque o livrinho também é bem curto, assim, e eu não quero acabar falando besteira aqui. Mas um ponto que me interessa é pensar na ideia do absurdo, que o próprio Camus traz nas suas obras filosóficas, né? E o que é esse absurdo? Né?
Eu não vou explicar aqui como um filósofo, que nem sou, mas pelo que eu entendo, o absurdo é a consciência de que as coisas não fazem sentido plenamente. Não existe. Se elas fazem sentido é porque alguém impõe esse sentido, quer acreditar que existe um sentido, quer acreditar que existe um Deus, existe uma sociedade, existe uma filosofia, que não necessariamente. Nós estamos apenas condenados a buscar sentido, né? Buscar sentido e sermos virtuosos para que esses sentidos, não que eles existam, né, e a gente os encontre, mas a gente os cria o tempo todo. Então esse absurdo é essa consciência de que eu estou vivo e só. E aqui, ao final do romance, né, dessa novelinha, o Meursault, ele tem essa consciência do absurdo. E ele aceita o absurdo. Ele não redime o seu pecado, porque isso é uma bobagem também. Ele não aceita o perdão, ou ele não pede perdão, vamos colocar assim. Não. Ele só aceita, olha, as coisas são como elas são. Agora eu entendi. A indiferença dele, a abstenção do viver, a negação aos prazeres, mas não aos prazeres, porque ele tem prazeres, ele vive a vidinha dele normalmente, né? Toma a cerveja dele, toma a coca dele, faz as coisinhas dele, tem a namoradinha dele. Ele vive isso, mas de uma forma muito plana. Não há altos e baixos nessa vida. E quando ele é jogado no fundo do poço, matando uma pessoa, nada muda no que ele sente. Mas muda a partir do momento em que, ao final, ele percebe que tudo isso é um grande absurdo. E aí ele tem consciência de que viver talvez seja interessante. Mas ele não se arrepende da morte também. Ele não vai pro cadafalso, vamos colocar assim, arrependido, choroso, gritando, pelo amor de Deus, me dê mais uma chance. Não. A frase final do livro é sensacional. Eu vou ler aqui porque é um romance que vale cada pedacinho. Com licença. Pela primeira vez, em muito tempo, pensei em minha mãe. Pareceu-me compreender porque, ao fim de uma vida, arranjara um noivo. Por que recomeçara? Lá, também lá, ao redor daquele asilo onde as vidas se apagavam, a noite era como uma trégua melancólica. Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido liberada e pronta a reviver tudo. A mãe compreendeu o absurdo também. Aí ela percebeu que a única coisa que nos é imposta é ser livre, talvez. Ninguém tinha o direito de chorar por ela. Também eu me senti pronto a reviver tudo, e ele que está indo ao encontro da mãe, vamos colocar assim. Como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas. Eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Ele compreendeu que ele era indiferente porque tudo que o cercava também o era. Por senti-lo tão parecido comigo, o mundo, tão fraternal, enfim, senti que tinha sido feliz e que ainda era feliz. Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebesse com gritos de ódio. Por que ódio? Porque pela primeira vez o mundo não teria sido indiferente a ele. É interessante
voltarmos num ponto apenas para eu finalizar esse vídeo. Por que o nosso herói matou o árabe? E aqui eu revivo uma leitura que eu fiz há bastante tempo de uma crítica do René Girard a este livrinho do Camus. E na crítica ele está abordando outros temas, mas é uma passagem que me marcou bastante. E ele dizia o seguinte, e eu concordo, né? Não consigo ler esse livrinho mais sem ter isso na minha cabeça. Ele diz o seguinte, que o assassinato foi a única forma encontrada pelo Meursault de se reconectar com o mundo. Ele só queria aparecer. Ele só queria ser visto. Então os indiferentes, eles não estão lá indiferentes porque querem muitas vezes. Claro que tem aqueles que querem e abraçam essa causa. Os indiferentes estão lá porque ninguém os enxerga. Ninguém os enxerga. Ninguém os vê como humanos. É como se nós tivéssemos uma sociedade livre em que as prisões dessa sociedade fossem a cegueira seletiva das pessoas e de um mundo que é cego, surdo e mudo. Bom, esse foi meu comentário sobre O Estrangeiro do Camus, um livro que vale muito, muito a leitura e a releitura e pensar um pouco sobre ele. Destino, acidente, ser percebido, ser indiferente. O que é a existência? Eu acho que essa é a grande discussão. O que é a realidade da existência? Senão a indiferença total e irrestrita de um mundo em que vivemos. E que nele, que apesar dessa indiferença, aí vem o grande ensinamento do Camus, não nesse livro, mas em outras obras, viver nesse mundo da indiferença é viver em liberdade. A verdadeira liberdade é essa indiferença. Superar o niilismo do não sentir por estar indiferente é viver a única experiência possível que nós temos direito. Certinho? Gente, muito obrigado. Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem e semana que vem estamos de volta. Forte abraço.